na nossa matriz de formulação ali, eu tenho cálcio, fósforo, todos os aminoácidos, energia, proteína bruta, etc. A nossa ideia inicial é, a gente não sabe por onde começar, vamos começar por algum lugar. A gente começou a tentar analisar, por exemplo, assim, analisar não, porque seria muito ousado, a gente não está analisando ainda, mas a gente está colocando num plano, por exemplo, assim, se eu formulo uma dieta para um animal que mora nesse local, na minha matriz de formulação, eu tenho que ter, por exemplo, assim, qual que é a distância que a soja faz para chegar até a minha fábrica de ração? E qual que é a distância da fábrica até esse produtor? Só aqui eu tenho, por exemplo, o consumo de combustível do caminhão. Esse é o ponto. Por exemplo, aqui, a gente comenta, aqui no Kansas, é muito diferente o consumo de combustível fóssil, desgaste de pneus, desgaste de asfalto, de um caminhão que vem formular uma ração que traz milho de Nebraska, que é aqui em cima da gente, do que um que vem lá da Dakota do Norte, que fica tipo, a 13 estados do norte fazendo fronteira com o Canadá. Então, assim, eu não estou falando de um caminhão, né? Estou falando de milhares de caminhão que dentro de um ano fazem uma distância maior. Então, assim, esse é um passo microscópico, que é pelo menos eu entender qual que é a distância que os ingredientes que abastecem a fábrica percorrem. Olá pessoal, vamos para mais um episódio do Suinocast. Meu nome é Vinícius Cantarelli, estou como host aqui. Essa jornada que tem me honrado bastante. As entrevistas que tenho feito têm me trazido uma experiência bem interessante e espero também para quem está ouvindo. São entrevistas bem especiais. Eu estou dizendo isso porque hoje eu não tenho dúvida de que é mais que especial. Eu nada mais, nada menos, vou entrevistar o pai do Suinocast, que eu já me fascino. É uma honra muito grande, né? Quando me foi feito esse convite, me deu um gelo na barriga, confesso, porque eu me transformei num host da noite pro dia, e eu falei, cara, eu tenho que ser igual o Jamil. E aí eu falei, cara, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu vou entrevistar o Jamil? Então eu até fiquei pensando, falei, eu não sei se eu apresento ele ou se ele se apresenta, como é que é. Então, Jamil, cara, assim, eu te agradeço por ter me honrado nessa entrevista, né, cara, né, que nós vamos fazer agora. Fico muito feliz pela admiração que eu tenho por você, pela tua pessoa, pela tua competência técnica e pela tua jornada. E, mais uma vez, jogo a batata para você, que eu não sei se eu apresento o pai do projeto. Vinícius, obrigado mesmo por me receber aqui na minha casa, da brincadeira. Não, prazer mesmo e te agradecer mesmo, Vinícius, pelo trabalho que tu tem feito como host do Suinocast. A gente, quando, entre aspas, escolheu quem seriam os novos hosts do Suinocast, certeza a gente pensou em pessoas que tinham uma jornada e um propósito alinhado com o nosso, e a gente ficou muito feliz de estar conosco e é um prazer hoje ser entrevistado. Até te falava que eu já dei entrevista em outros podcasts, mas não no Suinocast. E te agradeço mesmo pelas palavras e também te agradeço também de uma maneira pessoal por fazer parte da minha jornada. Tu é uma pessoa muito importante para minha carreira. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Jamil Passi, sou veterinário do interior do Rio Grande do Sul, de Nova Prata. Me formei na Federal do Rio Grande do Sul. Trabalhei 4 anos a campo como extensionista, depois fiz mestrado, doutorado. Durante o doutorado, pude passar um tempo nos Estados Unidos, fazendo o período solto de sanduíche. Acabei voltando para o Brasil para defender o doutorado, segui 1 ano e meio tocando a Wisenetics, Suinocast, Suinotalks, Academia Suína, e hoje sou pesquisador de pós-doutorado aqui da Kansas State University. Já estou aqui há 1 ano e meio. E a gente tem um foco muito grande em nutrição de suínos aplicada. Tanto que o nosso grupo se chama Applied Swine Nutrition. Então a gente tem uma pesquisa muito mais, ela não vai tão a fundo num grau de fisiologia, mas a nossa missão é ajudar o produtor de maneira prática a trabalhar a nutrição. E vou estar feliz de bater um papo aqui contigo hoje. Excelente, cara, excelente. Bem, nós poderíamos tratar de vários temas aqui, com certeza, Jamil, pela tua experiência, né? Você teve
seus trabalhos foram feitos, inclusive, aqui no Brasil e também na sua experiência anterior aí nos Estados Unidos, foi muito relacionado à fase de creche também, né? Claro que você extrapolou outras fases. E a proposta nossa hoje é essa, né? A gente trabalhar tendências na nutrição nessa fase de creche. Tem muita coisa, é um grande desafio. Acho que por mais que a gente estude, a exemplo da Kansas State University, que é uma referência, né, na aplicação de tecnologias, né, de fazer ciência voltada mais para aplicar valor na cadeia produtiva. Então, a proposta é essa. Vamos saber do Jamil Facinho, que tem aí nessa mente brilhante, nos últimos estudos aí, ele me falou dos últimos 2 anos principalmente, relacionado a tendências na nutrição de suíno. Então, Jamil, vou passar para você de novo. Faça uma introdução do que há aí, do que está na mente de vocês, aí principalmente do grupo, né, sobre as tendências para nutrição na fase de creche. Legal. Não, obrigado, Vinícius. Eu acho que nutrição em creche é um assunto que nunca acaba, né? A gente sempre vai ter um desafio novo, um produto novo, uma genética nova, uma situação de mercado nova. Então, isso meio que vai digitar assim, o que a gente foca em termos de pesquisa e aplicabilidade. Mas antes de começar, eu quero fazer dois avisos breves para quem nos escuta, que 2 coisas são importantes em cima das coisas que eu vou falar. Uma é que não é com um estudo que a gente vai responder uma pergunta de milhões de dólares ou milhões de reais. Então, a gente às vezes tem que cuidar para não... li um artigo que fala isso, vamos aplicar. Então, não é bem assim. A gente usa estatística, inclusive, para isso, e a gente sempre tem um percentual de erro, uma chance de erro. Então, assim, às vezes a gente tem que cuidar um pouco com algumas verdades muito grandes ou respostas muito pequenas para perguntas muito grandes. Então, cuidar um pouco isso. E também a questão de que... quando a gente pensa em nutrição, às vezes a gente fica muito naquela, nossa, eu preciso aprender a formular a ração, a formular a dieta, eu tenho que entender muito da fisiologia, como é que é a digestibilidade disso, daquilo, não sei o que. Mas muitas vezes, quando a gente conversa com nutricionistas a campo, muito mais experientes que eu, eles comentam que, cara, isso é 10% da minha rotina, 90% é fazer com que o caminhão certo carregue com a ração certa na fábrica e lá me entrega essa ração no silo certo e que essa ração entre no comedouro certo dentro da granja que vá para o suíno certo. Então, assim, às vezes é uma coisa mais de logística, de manejo alimentar, e provavelmente dito de nutrição. Aí um livro de nutrição explicando aí a liberação do fósforo pela fitase, por exemplo. Então, tem muito disso, né? A gente tem que fazer sempre essa conexão, né? Do que eu estou formulando aqui no computador realmente acontecer lá no comedouro do animal. Mas assim, Vinícius, uma introdução assim, do que a gente tem mais falado e o que tem sido tendências. E quando a gente fala tendências aqui dos Estados Unidos, com certeza, eu não digo nem respinga, eu digo que molha aí todos os outros países que produzem suínos, né? Porque é um mercado globalizado como esse, em termos de commodities, grãos. O que acontece aqui tem muitas chances de estar acontecendo ou de acabar acontecendo no Brasil. Não é uma certeza, mas pode acontecer. Eu diria que um ponto número 1, assim, seria assuntos relacionados à soja, farelo de soja. A gente tem pesquisado muito assuntos relacionados à soja e ao farelo. A gente pode aprofundar mais depois. A gente tem trabalhado muito uma linha de pesquisa a gente chama de Acid Binding Capacity, que é o ABC4, que é basicamente a capacidade tamponante, vamos dizer assim, quanto que o estômago do suíno tem que produzir de ácido clorídrico para chegar num pH de 4. Então, e a gente começou a entender um pouco mais cada ingrediente da dieta e como que funciona isso. Eu vou formular uma ração, eu quero ter um ABC4 baixo para não demandar muito trabalho do estômago, produzir um excedente de ácido para, entre aspas, tamponar aquele bolo alimentar. É uma pesquisa, são muitas pesquisas relacionadas a isso. Também alguma coisa relacionada, a gente tem trabalhado bastante, assim, macro e microminerais, envolvendo em várias pesquisas do zinco, né? A gente sabe que sempre que a gente conseguir
a gente já está convencido de que a gente não vai achar um substituto para o zinco, um alternativo perfeito para o zinco, assim como os antibióticos. E aqui eu vou deixar um pouco de lado aquela história que é muito verdade, que é manejo, a qualidade do leitão, porque isso a gente é chovendo molhado, a gente sabe que isso ajuda, entre aspas, a substituir zinco, mas eu vou falar mais em pontos nutricionais. Tem se discutido muito isso, ingredientes, macro, microminerais, alguma coisa de vitaminas também. Existem algumas tendências em vitaminas que a gente realizou uma pesquisa onde a gente entrevistou 72% das fêmeas, dos nutricionistas que respondem por 72% das fêmeas do mercado norte-americano, similar como o professor Kaya Bears fez no Brasil. Aqui a gente teve 4,4 milhões de fêmeas representadas nessa pesquisa, e a gente começou a observar tendências, seja de vitamina, seja de fonte da vitamina. Quando eu digo a fonte, qual é o produto, não é a vitamina, é uma alternativa, é um produto alternativo, e também minerais, né, os microminerais. E eu vou falar, e tem algum também, algum também não, eu diria que tem bastante, assim, produtos novos de ingredientes ou nutrientes antigos, eu diria assim, se for comentar, por exemplo, assim, produtos como plasma, lactose, tem alguma coisa, alguns acidificantes novos no mercado que tem tido bastante pesquisa usada, e acho que sim, esses seriam mais ou menos as tendências, eu diria assim, e claro, alguma coisa geral aí que a gente pode fechar, tocando um pouco num ponto que vai chegar, mas não chegou ainda, mas a gente já está trabalhando, que é que eu diria assim, formular uma ração pensando no impacto na sustentabilidade dessa dieta. Como que a gente pode calcular, chegar num valor, por que essa dieta pode ser, entre aspas, mais sustentável do que essa? Ele está meio que fazendo um brainstorm aí com a indústria e entre agentes, pesquisadores, para tentar dar engatinhar nesse assunto, mas é um assunto que vai estar muito presente nos próximos anos, e eu não tenho dúvida que no Brasil vai estar também. Legal, cara. A gente vai até anotar essa questão da sustentabilidade, que é bastante extenso, né, cara? Principalmente quando a gente trata o conceito de sustentabilidade, né? Não é necessariamente só questão ambiental, mas pelo contrário, né? Mas passa necessariamente por isso e a gente tem que estar atento. Bem, beleza. Nessa sequência aí que você falou, vamos falar de soja, então, que realmente é um ingrediente muito importante para essa fase, né? Para as formulações das dietas dessa fase, seja o farelo, seja outros produtos à base de soja, mas que nós sabemos dos limitantes. Eu me lembro muito bem quando eu estava em 2015, 2016 nos Estados Unidos, na Purdue, e a Purdue tem uma linha que trabalha, ele tem uma genética, inclusive, melhorada para trabalhar, que é sensível à soja. Essa genética é sensível à soja, então eles trabalhavam um grande projeto lá para inclusive, desenvolver uma soja com menos fatores adicionais, necessariamente ou mais especificamente os fatores alergênicos. O que é que vocês estão fazendo aí? É algo nesse sentido? O que destrincha um pouco mais aí para nós, amigo? A gente tem visto uma enxurrada aí de novos produtos, de formas de processamento da soja para inativar esses fatores, inibidores de tripsina, alergênicos e produtos muito bons, assim, muito interessantes, que realmente nos testes laboratoriais mostram ser efetivos em ter menos inibidores de tripsina e ter menos, por exemplo, fatores alergênicos. Porém, uma coisa interessante que a gente tem visto, e aqui até eu coloquei numa lista aqui uma colinha para mim, porque são tantos, a gente tem visto a soja enzimaticamente tratada, a soja fermentada, um concentrado, e uma coisa que a gente viu é que assim, a gente não consegue repor 100% da soja, e aqui falando basicamente de dietas fase 1 e 2, ele não consegue repor 100% da soja muito pelo fator econômico, né? Esses produtos, obviamente, são mais caros, então eu diria assim, se a gente estiver falando aí de 18%, 20% de soja nas primeiras dietas, a gente consegue baixar uns 5% e adicionar uns 5% desse produto aí para manter uma quantidade ideal de proteína bruta e tal. Mas eu diria assim, esse é um tipo de trabalho que a gente tem visto e a indústria tem visto muito, que o resultado é muito variável. Por quê? Porque a gente não sabe muito que interações que esses produtos podem ter com outros ingredientes da dieta, mas os trabalhos que a gente tem rodado, a gente não tem visto
diferença em performance. Então, assim, uma das coisas que a gente pode determinar é que, bom, talvez eu tenha que analisar a soja que eu estou utilizando hoje e eu reponho ela com uma soja processada, melhorada, vamos dizer assim, produto da soja. Quanto que eu estou reduzindo de fatores inibidores de tripsina, alergênicos, etc., para realmente talvez eu ter um efeito aí de performance. E aqui foi um outro porém, que às vezes a gente vai poder falar mais adiante disso, que é nem sempre performance vai ser a resposta, né? O animal, a gente tem visto animais cada vez mais resilientes, né? Animais que perdem peso na primeira semana e depois da segunda semana em diante viram um animal normal, não adoece, não acontece nada. Então, assim, eles são animais muito resilientes a desafios, seja nutricional, ambiental. Isso não quer dizer que a gente tem que esquecer, né, da ambiência, da nutrição, do manejo, mas eles são resilientes e resistentes a pequenas alterações na dieta. E esse é um caso que a gente tem visto. A gente não vê uma melhora em performance. Mas, por outro lado, a gente começou a ver, Vinícius, que tocando naquele ponto, linkando a soja com o ABC4, ali, o ABC4, esses produtos, eles geralmente eles ajudam a baixar a gente trabalha com esse valor do ABC4 em milha equivalentes, eles ajudam a baixar o milha equivalente total da dieta, porque eles têm um ABC4 menor, e daí, teoricamente, o estômago do animal produziria um pouco menos de ácido clorídrico e, de certa forma, ajudaria na transição do desmame. E a gente testou dois produtos de soja processado, um com um pouco mais alto ABC4 e outro com um pouco mais baixo ABC4, com e sem zinco, e daí já entra vamos misturar mais coisa aqui, e aqui vale um comentário importante. O zinco, o óxido de zinco, ele é o ingrediente que a gente usa que tem o mais alto ABC4 de todos os ingredientes. Vamos dizer assim que uma dieta final teria 500 aminoácidos sintéticos e grãos, não soja, eles têm na faixa de 70, 100. Soja teria na faixa de 500, 600, alguns produtos 700. O zinco tem um milho equivalente de 22 mil. Então, assim, daí forma me perguntar, tá, mas então o zinco é ruim. Nesse ponto, sim, mas ele tem tantos outros efeitos benéficos que a gente não pode considerar como, então vamos retirar. Não, porque ele funciona. Mas, enfim, a gente fez essas dietas com alto e com baixo milho equivalente, milho equivalentes, exato, e com sem zinco. E uma coisa interessante nesse estudo que a gente fez foi que na dieta sem o zinco, o ABC4 mais baixo ajudou. Então, ele melhorou o GPD. Então, assim, numa dieta que já tinha, de certa forma, um ABC4 um pouco mais baixo, quando eu baixei um pouco mais, melhorou o GPD. Eu diria que, assim, o zinco, quando entra na jogada, ele meio que atrapalha a performance, porque ele melhora a performance e é impressionante. Eu diria que a gente tem tranquilamente mais de 50 trabalhos que tiveram com controle negativo, controle positivo com o zinco. E assim, eu diria que desses 50, 49, talvez 50, mostraram que o óxido de zinco melhora a performance. Então, assim, quando a gente adiciona o zinco, é difícil tu trabalhar outro assunto, porque ele meio que cobre qualquer outro efeito que a gente possa interferir, porque ele por si só já melhora. Ele é mais potente, mas nessa condição, por exemplo, quando você pegou essas duas sojas de alta e baixo milha equivalência, e aí com e sem zinco, ou seja, a que não tinha zinco e era de baixa equivalência, teve um GPD melhor que todas elas? Não que a dieta com o zinco. Ah, tá. Eu diria que foi uma interação, né? A gente teve, vamos supor que entramos no mundo sem zinco, Claro. Mostramos que nesse mundo sem zinco, com milha equivalente mais baixo de ABC4, a gente melhorou o performance. Tá, mas o de baixo com zinco... Com o zinco, independente do milha equivalente da soja, não mudou nada. Beleza. Vai ficar claro que a gente encontrou. Então, assim, por isso que eu digo que o poder do zinco é impressionante. E aqui vale um comentário, porque eu conheci, vamos dizer assim, o óxido de zinco no Brasil e o produto que entra nas fábricas de ração no Brasil, comparado com o daqui,
o daqui tem uma qualidade muito maior, de qualidade de matéria-prima. Por aspecto, por facilidade de misturar na dieta. E eu vi alguns relatos de nutricionistas no Brasil comentando redução no consumo quando o zinco tá ali nos 10.000 ppm. E aqui a gente vê o contrário. Aqui a gente vê um efeito assim... Aqui os Estados Unidos trabalham com um plano de 3.000 na fase 1, 2.000 na fase 2 e 100 nível farmacológico na fase 3. E no Brasil eu acredito que seja muito semelhante. Mas a qualidade do produto aqui, pelo que eu ouvi, né? Isso não me contaram, eu ouvi. Eu achei melhor. E alguns amigos, colegas falaram que às vezes tem um zinco de baixa qualidade que ele até melhora a performance, mas o animal ele pode no começo ter uma resistência para dar aquele boom no consumo. Porque na verdade é o seguinte, ele tem direto ou indiretamente esse efeito anti-inflamatório, né? Então, ele sendo um produto bom, ele tende a melhorar o consumo, principalmente em condições mais desafiadoras, né? Mas realmente, a gente já fez estudo aqui a qual em altas doses, altas concentrações de óxido de zinco afetou um pouco o consumo. Mas legal, então até agora nós temos, ou seja, vocês trabalharam sojas com processamentos diferentes, relacionando com o zinco, dentro do conceito ABC4, e nessa perspectiva de assim, caso o zinco realmente seja comprometedor, dá para a gente mitigar via dieta, pensando nesse conceito. Exatamente. E é interessante porque, como eu mencionei no primeiro, foi um disclaimer aí, a gente rodou um outro trabalho tentando trazer todos os produtos que a gente tinha acesso de sojas processadas. E claro, formulando para mesmo nível de cálcio, mesmo nível de proteína bruta, tentando ter um balanço de aminoácidos em relação à lisina igual, né? Fazer um experimento para realmente testar esses diferentes produtos. E aí, enzimaticamente tratado, dois tipos diferentes de soja, de um concentrado de soja. Também teve um que era, que eu não me lembro agora que produto que era, mas enfim, a gente não viu. E um tratamento que seria o controle negativo só soja. No caso aí foi 18% na fase 1, 22% na fase 2. E a gente não viu nada de diferente. Um trabalho rodado aqui. Então, assim, aqui, quando eu falo aqui na universidade, a gente faz trabalhos aí na faixa de 350 animais. E se a gente tem ainda alguma dúvida, alguma coisa que a gente vê, acho que aqui tem um foco de estudo mais forte, a gente pode replicar no campo. A gente tem granjas no Midwest inteiro aqui, com granjas de agroindústria, que a gente replica aí para creches de 3.000 animais, terminação de 2.000 animais, mas esse foi um caso de que a gente não viu absolutamente nada em mortalidade, nada em performance. Então, esse é um ponto que vale ressaltar. Nem sempre a gente vai achar que aquilo veio de um trabalho vai se replicar em vários outros. Mas o conceito de ABC4, dos 1.000 equivalentes aí, é interessante. Eu digo que vai vir mais presente nos próximos anos, mas também eu não gosto de tratar como uma bala de prata, né? Não, a gente tem que baixar os 1.000 equivalentes totais da dieta aí através da redução de zinco, talvez adicionando produtos que tenham menos cálcio, porque, por exemplo, carbonato de cálcio, o calcário que a gente usa também é muito alto. Então a gente tenta, às vezes só isso não funciona, que é o caso desse exemplo que eu dei. Quando teve zinco na dieta, tu fazia o que tu queria com o ABC4, aí o zinco é tão alto que tu mexendo nele, do milho equivalente na dieta, não acontecia nada. O próprio farelo de soja, o farelo de soja, comparado a outros ingredientes, não zinco, cálcio e tal, ele tem um poder tampolante um pouco maior. E aí a informação que você nos passou é que alguns processamentos diminuem essa miliequivalência, é isso, né? Então, ou seja, isso é um ponto importante, principalmente nessa fase pós-desmame, né, Jamil? Que a capacidade das células parietais produzir ácido clorídrico é mais baixa mesmo, né? E aí, obviamente, nós estamos pensando não só em digestibilidade, mas o ácido também tem esse efeito de segurar um pouco alguns patógenos. A gente tem que pensar nisso daí, né? E a acidificação do trato digestório. Tá, que mais, assim, em soja? Ou nós já podemos... Porque eu tenho algumas perguntas relacionadas a ABC4 especificamente. Legal. Então, até para fechar a soja, um ponto importante que alguns analistas de mercado agrícola, não digo especuladores,
com esse movimento de energia renovável, a gente tem visto novas plantas, crushing plants, que eles chamam aqui, para quebrar a soja, né, para produzir óleo, para produzir mais óleo de soja. Tem se implantado aqui nos Estados Unidos, porque tem uma alta demanda de óleo de soja e combustíveis relacionados à soja. O que acontece? Tem essa alta demanda, farelo de soja é um resíduo, entre aspas, dessa produção. Então a gente estaria colocando um monte de farelo de soja no mercado e com isso a gente esperaria que o preço baixasse. O ano passado essa ideia era um pouco mais evidente porque era fácil imaginar, né, desenhar o mercado, mas essas implantações dessas plantas processadoras da soja, do grão de soja, elas estão demorando mais para serem implantadas. Do ano passado, o mercado futuro aqui dos Estados Unidos mostrava o preço da soja caindo drasticamente até dezembro desse ano. Hoje já não se vê tanto isso. Então, assim, a gente vai chegando mais perto da realidade e esse preço, de certa forma, se estabiliza. Mas, pensando nisso, a gente começou a fazer trabalhos mais robustos em termos de vamos admitir que, independente do preço da soja baixar, mas se baixar, a gente tem que estar com dados atualizados de qual que é o máximo nível de soja que eu posso usar nas fases de produção em geral. Desafiar mesmo. A gente sabe que desafiar mesmo, exatamente. Ver o que acontece. Claro, a gente não está falando de chegar ao ponto de interferir no bem-estar do animal, mas, por exemplo, como o nosso assunto aqui é creche, a gente realizou um trabalho, e isso muita gente tem nos mandado pergunta, que é assim, na fase 3, que seria aí, vamos dizer, de 12 quilos até a saída de creche. Quanto que eu posso usar, porque o animal já está adaptado, já comeu pré-1, pré-2, então assim, o que eu posso colocar? A gente fez um estudo, uma dose e resposta, a gente começou com 25% e foi até 40%. De farelo de soja. De farelo de soja. De farelo de soja. Farelo de soja não é nenhum produto processado, nada. E a gente viu uma resposta linear, uma piora, né? Consumo, conversão, GPD. Mas, apesar da resposta ser linear, e aqui os estatísticos podem me matar por estar falando isso, né? Bom, se é linear, quanto menor, melhor. Realmente é. Quanto menor, melhor. Mas, botando o aspecto econômico na jogada, talvez se eu tenho um produto muito barato, eu vou tentar colocar um pouco mais, né? Porque vai baratear. Pensa numa produção aí de 10 milhões de suíno no ano, nossa. E daí a gente viu que mais ou menos assim, um limite seguro parece estar abaixo de 30%. Assim, não cruzar os 30%. Vocês colocaram, porque, por exemplo, nenhuma granja vive apenas só de... Nenhum negócio, pensando em produção suína, vive só de GPD e de desempenho. Você tem que ter o que vale a última linha, né, Jardel? Da planilha. Então, eu acho que assim, ainda mais vocês trabalham na aplicação, beleza, em termos de desempenho teve uma piora linear, mas em termos de retorno sobre o investimento, aí é diferente a curva. Talvez teria uma quadrática, um platô, uma coisa assim. Perfeito. A gente não fez análise econômica desses dados ainda, mas a gente ainda viu linear. A gente piorou a performance dos animais, aumentando a soja, mas mesmo assim, eu diria que se a gente rodasse hoje, eu diria que seria quadrática. Eu vou dar esse palpite aqui. Porque nesse ponto de que a gente começou com 25 até os 30, a gente não viu quase. Porque olhando o dado bruto ali, né? Mesmo que tenha dado linear ele vai... Depende de pegar esse último nível, né? Exato. E a gente viu que entre os primeiros níveis de soja, ali até 30%, beleza. A gente a gente pode ir seguro até aí e seria, se eu tivesse me dado um palpite, sem ter feito análise econômica, seria economicamente mais seguro utilizar até os 30%. E a gente fez também uma coisa que a gente começou a fazer mais aqui, que é análise de fezes, mas aí não uma análise de microbioma ou essas características físicas. Exato. A gente coleta as fezes direto do ânus do animal, de 3 animais por baia, em saquinhos individuais, e dá o score, uma escala de quanto mais firme ou quanto mais mole as fezes ou líquida, tu dá um score. E também tu submete a matéria seca. Porque a gente entende que, assim, o funcionário da granja, ele vai julgar muito o animal que precisa ser medicado pelo aspecto das fezes.
Então, é aquela coisa, a gente já teve uma discussão com um professor ali que falou, qual é a granja que é remunerada por aspecto de fezes? E ele falou, pô, mas se tu pega uma granja que tem uma capacidade de medicação e tem uma pressão de gente para poder medicar injetável, pô, se tu tem um lote todo com fezes moles e trazendo para o cenário brasileiro, onde a gente tem mais gente para medicar do que aqui, é um fator interessante. Então, e a gente viu uma piora linear. Quanto mais soja, mais líquidas ou mole as fezes ficavam. Então tem esse fator que é um ponto interessante para a gente colocar aí, jogar dentro dessa discussão também. Excelente, muita coisa boa, cara. Essa questão do ABC é muito importante, dos produtos de soja, tem chegado aqui no Brasil, né? Não que não tenha, né? Mas a questão da soja fermentada, eu acho que falta aqui no mercado de trabalho uma coisa mais robusta, né? Mas apesar de que a gente precisa de estar atento ao retorno sobre investimento, outros produtos de soja. Essa questão do mercado que você falou, nós temos que estar atentos, né? Eu me lembrei muito bem dos DDGs, de modo geral, voltados aí para a produção de etanol, né? Que a gente olhava para os Estados Unidos e falava, nossa, os caras usam hoje aqui, usa e tem aumentado cada vez mais. E por que não acontecer isso com a soja? Vamos estar atento a isso. E agora, essa questão do nível de inclusão, né? E das fezes. Eu concordo também, porque, por exemplo, o cara vai lá, olha para as fezes e vai aplicar medicamento. E o medicamento é custo, cara, né? Se ele não for bem aplicado, né? Muito bom, cara. Muito bom, muito bom. Bem, na soja teria várias outras coisas aí, né? Sim. Dá pra fazer um episódio só de soja. Dá só de soja, talvez tenha mais. Jamil, você tem ouvido alguma coisa em relação ao melhoramento genético da soja para redução de conglicina e beta-conglicinina? Muito pouco. Que são os fatores alergênicos? Muito pouco, né? Eu acho que esse projeto não é difícil, né, cara? É desafiador você conseguir. Eu posso estar enganado também, Vinícius. Não vou te dizer que eu esteja muito por dentro disso, mas assim, a gente está num centro de pesquisa aqui bem conhecido e eu tenho escutado muito pouco. Uma coisa que a gente fala bastante também da soja daí mais a campo, sem falar do melhoramento, daí aquela questão de formular dietas com proteína bruta mais baixa. Tá. E a gente tem sido, assim, de certa forma até comum, assim, os nutricionistas em geral baixarem um pouquinho a proteína bruta inicial no pós-desmame aí, e às vezes a gente fez um estudo que a gente tentou, a gente colocou glicina e glutamina para tentar, entre aspas, repor aí aminoácidos não essenciais que a soja traz, mas a gente não recuperou ganho, mas melhorou um pouquinho a conversão. Mas em toda a fase ou só na fase inicial? Só na pré? Fase Fase 2. Só nas pressas. É, o imperador. Só nas pressas. Então é aquela coisa, né? Então a gente não pode também querer, faz isso, porque não. E outra coisa, né? Muitas das coisas que a gente faz nutricionalmente, no período muito inicial da vida do leitão, se eles pegarem aí mais 100 dias para frente, num período, uma ração em comum entre tratamento A versus tratamento B, agora eles comem a mesma ração, eles têm uma chance de chegar num ponto em comum muito grande. Exato. Então, assim, por isso que a gente tem que muito pensar em dois pontos, para mim. Econômico e outro, saúde, mortalidade, refugagem. Porque uma coisa então, Jamil, quer dizer que se eles chegarem no mesmo ponto em comum lá pra frente, eu não preciso fazer nada? Depende da condição. Se eles Exato, porque se chegou lá na frente igual, mas tu tem uma baia a mais de refúgio, não é igual, né? Porque assim, a gente sempre, eu lembro até no teu trabalho de tese, né? A questão a gente discutia ali por questão da primeira semana pós-exame, né? Que a gente às vezes assim, teve diferença na primeira semana, mas não teve na saída de creche. Tá, mas e nas fases posteriores? Às vezes a gente vê correlação da primeira semana de creche às fases posteriores ali no crescimento e terminação. Mas depende muito dessas condições. Se não são condições tão desafiadoras, você consegue, é o que você está falando, você consegue chegar num ponto, e aí você tem um retorno sobre investimento, ou seja, você consegue produzir um suíno a um custo mais baixo. Então, eu acho que é extremamente importante esse tipo de estudo que vocês estão fazendo, de desafiar mesmo a nutrição, né? Bem, vamos pular para o ABC, pode ser? Apesar da gente comentar. Bem, eu tenho uma pergunta aqui, ó. É uma técnica, é uma metodologia, né, bem interessante, porque ela acaba englobando essa questão do ingrediente, da capacidade de produção do ácido, né? Alguns dizem assim, a milha equivalência tem que estar acima de 250, abaixo, ou entre 250 e 300, depende muito da condição, né, Jamil? Eu queria que você comentasse um pouco mais, mas assim, eu já vou jogar para você
com um questionamento sobre os ácidos orgânicos de modo geral. A gente já fez estudo aqui, né, com diferentes ácidos orgânicos, a qual a gente avaliou o ABC. Vocês têm feito algo nesse sentido? Sim, a gente tem feito alguns trabalhos com diferentes ácidos para além dessa questão. Por exemplo, assim, dá um exemplo, a gente fez um trabalho com diferentes níveis de calcário, que aumenta muito o ABC. E a gente fez isso com ou sem ácidos. A gente testou alguns ácidos e tal, mas eu diria que os trabalhos com acidificantes, assim, são bem intrigantes, sabe? Porque, obviamente, né, se ele tem uma capacidade de acidificar o meio e permanecer e chegar ácido até o duodeno, por exemplo, a gente, seria ideal, né? A acidificação do meio, questão microbiológica. Mas a gente não tem visto muito na prática isso. E daí, até antecipando um pouco do que eu tinha comentado, a gente tem visto alguns ácidos assim ganharem um pouco mais de tração no mercado, por realmente estarem melhorando não só saúde, mas também ter alguns reflexos em performance. Eu diria que o ácido benzoico é um ácido que tem chamado mais atenção. Teve um rapaz de um outro departamento aqui que fez alguns trabalhos, ele até me mandou o trabalho dele, e ele testou vários, eram 4 ácidos orgânicos do mercado, um tratamento com antibiótico e um tratamento negativo, sem ácido e sem antibiótico. E os acidificantes performaram da mesma forma, nenhum se sobressaiu, e foi igual ao tratamento, ao controle negativo. Então, assim, a gente viu que nessa situação, esses ácidos não tiveram um resultado satisfatório. Mas, por outro lado, a gente fez alguns trabalhos aqui mais com ácido benzoico, e ele foi um dos únicos capazes de melhorar a performance. E a gente até começou a fazer umas estratégias de começar na dose recomendada pelo fabricante e ir retirando ele devagarzinho, assim, até a fase 3, e vimos um resultado interessante, mas bem interessante que, só fase 1, só fase 2, só no final, a gente não teve um resultado. Usando ele na fase inteira de crash, dose recomendada na fase 1, na fase 2, e a gente usou metade da dose no restante que era a fase 3, de 12 a 25 quilos, e a gente viu um resultado interessante. E daí tem um aluno nosso aqui que ele está fazendo um trabalho todo em cima de MC4. Ele está pegando, assim, dietas de tudo que é experimento que a gente roda, Fazendo um compilado de ingredientes, e uma coisa legal é assim, ele tem feito do ingrediente sozinho da dieta completa. E aí, às vezes, ele vê um pouco que a gente considera que é um efeito aditivo, né? Um sinergismo, talvez. Sinergismo, assim, eu coloquei X% de um produto que tem 100 miliequivalentes, X% de um que tem 10, X% de um que tem 1000. Como é que é? Na média ponderada ali vai dar 200. Nem sempre dá os 200, mas existe geralmente dá um pouco diferente, mas ele é muito próximo. Então é uma coisa legal. Tipo, se desse um valor muito diferente, a gente podia se assustar, né? E até para trazer alguns valores assim, pra gente ter na cabeça, né? Do trabalho que esse rapaz tem, que esse aluno tem feito. Os principais ingredientes aí, milho, a gente tem um valor de 84, 90, soja 600, alguns outros produtos de soja a gente consegue baixar até 200 miliequivalentes. Se for falar aí, produtos que podem ter alto cálcio, como por exemplo a farinha de peixe, né? Porque pode ter osso, né, do peixe. Farinha de carne. Da farinha de peixe, exato. Da faixa de 1000, 1300. Aminoácidos sintéticos aí 100 a 200. E aí sal é baixo, fosfato é baixo. O fosfato monocálcico já é... O monocálcico é baixo. Mas aí, por exemplo, assim, tem 3 ingredientes que são meio que os que nos assustam aí, que é o premix, vitamínico mineral, porque ele geralmente usa calcário como veículo, ou tem alguns minerais que podem ter um veículo que aumenta, e no nosso aqui da grande a gente fala de 11 a 12 mil miliequivalentes. O calcário
18 mil e o óxido de zinco 22 mil. Então, assim, é mais ou menos esses nutrientes que tem no catalogado, tem vários outros ingredientes, mas sim, Vinícius, de uma maneira um pouco mais prática, a ideia é que a gente não tem um número ideal, né? E esse conceito veio bastante da Europa, mas com os nossos sinergismos com pesquisadores europeus, eles falam aí que a dieta tem que estar com certeza menor que 500, se puder próximo de 400, ideal. É muito difícil, né? É muito difícil, mas claro, né? Depende dos produtos que tu tem disponível. Por exemplo, a gente não tem... aqui nos Estados Unidos não é permitido o uso do cálcio, do formiato de cálcio, que ele é uma fonte de cálcio de muito mais baixo ABC4, de milho equivalente, comparado com o calcário. A gente não tem acesso, esse produto não é legalizado o uso aqui, então a nossa base de ABC4 vai ser mais alta, né? A gente usa muito calcário. Você citou esse estudo, esse é o primeiro estudo que você citou aí relacionado a vários ácidos que não teve diferença. Vocês fizeram o ABC4 deles. Sim. E tinha as diferenças. Tinha as diferenças. E aí você comentou do ácido benzoico, eu já também tive uma linha que a gente fez uma sequência de estudos com o ácido benzoico, e eu particularmente gosto bastante do ácido benzoico. E ele é interessante, né, porque eu pegar a autossolubilidade mais baixa, até mesmo pelas características físicas dele, né, mas ele também tem... eu queria te perguntar, assim, do ABC4, do ácido benzoico, porque como ele tem pK alto, né, e como ele tem uma solubilidade mais baixa, a gente espera esse efeito antimicrobiano dele melhorar, a gente vê melhoria na performance também, e parece que não é só de melhorias, vamos dizer assim, de fatores relacionados à saúde intestinal, é também de fatores relacionados à funcionalidade no estômago e de capacidade digestiva, enfim, não sei o que você pensa sobre isso. Vinícius, do ABC4, do ácido benzoico, com certeza ele é próximo a negativo, o ácido em si, e ele tem essa capacidade de baixar bastante da dieta, não tem o valor de cabeça. A gente fez um estudo utilizando níveis de cálcio, de calcário, e com ou sem ácido benzoico. Nesse estudo a gente não viu tanto impacto. Eu diria que assim, o benzoico eu diria que sim, acho que seria... Pensando, tendências em fase de crash, acho que dos acidificantes seria esse aqui que a gente tem mais falado e mais pesquisado. Tem esse apelo do ABC4, mas vários outros ácidos também baixam o ABC4. Eu diria que sim, ele tem alguma, como tu mesmo mencionou, né, pKa e outras características inerentes a ele que estão fazendo ele ser mais eficiente. Mas quando a gente fala de ABC4, aqui a gente tem falado, e um assunto bem recorrente aqui é o cálcio na primeira dieta de creche. Qual que é o nível, qual que o NRC recomenda, etc, etc, etc. Alguns nutricionistas mais ousados, eu diria assim, e eu acho que eu estaria um pouco mais do lado deles, estão inclusive retirando o calcário da dieta 1. Porque, bom, você não vai alimentar, você não vai dar cálcio para o animal? Porque vocês não consideram o cálcio dos outros ingredientes? Não, a gente considera. E esse é um problema. Às vezes a gente esquece de considerar que tem vários outros ingredientes trazendo cálcio para a dieta. Premix vitamínico mineral, se for pegar aí medicações, esses seriam os principais, assim, que adicionam cálcio na dieta e como carreador, e esse cálcio é digerido, é absorvido pelo animal. Então ele não é um carreador, ele não serve para uma coisa que vai sair nas fezes intacto. E a gente fez um estudo aqui, professor, que a gente fez diferentes níveis de calcário, de 0 a 1,8%, só na pré-1. E isso resultou mais ou menos, a ração com 0 resultou em 0,5% de cálcio. E a ração com 1,8 resultou aí em 1,2% de cálcio. Numa relação cálcio-fósforo de 0,7 para 1 a 1,7 para 1. Então, a gente mais ou menos calculou isso aí. A gente viu um efeito bem interessante de conversão na primeira semana e GPN da primeira semana. Aí pode falar, que às vezes a primeira semana é meio bagunçada, né? Analisar a conversão da primeira semana às vezes nem faz sentido, porque
animal perde peso, como é que fica a conversão disso. Mas a gente percebeu um efeito bem interessante disso, dessa performance, e a gente acredita que pode estar muito relacionado ao ABC4, né, o milho equivalente, porque a ração que tinha quase 2% de calcário comparado com a de 0% de calcário, eu não me lembro os valores de ABC4 aqui, mas era bem diferente. Era na casa de 6, era em torno de 200 pontos milho equivalentes diferentes. 200 quilos, que é a diferença do maior para o maior para o menor. Então, e tem um outro ponto importante que, claro, a gente não vai falar que no pós-desmame acontece uma deposição, uma mineralização óssea muito importante na vida do suíno, mas a gente sabe que a interação entre cálcio e fósforo é importante. Tu não pode... a gente tanto que trata a interação cálcio-fósforo porque eles precisam estar numa proporção ideal para absorção e função dos dois, né? Quando a gente tem muito alto cálcio, ou quando a gente tem muito baixo cálcio, o fósforo ele performa diferente, ele tem uma absorção diferente. Então, daí vem aquele ponto que alguns nutricionistas falaram, tá, mas e quem me diz que essa primeira semana ou esses primeiros 10 dias com baixo cálcio ou baixa inclusão de cálcio não vai refletir em manqueira, o animal com lesão óssea lá na frente? Bom, eu vou dizer assim, meu palpite é que não, mas eu não vou garantir. Então, não posso botar a mão no fogo porque é uma coisa, de certa forma, agressiva, por isso que eu até falei dos feitos ousados. Mas mais uma vez, a gente tem que estressar, né? A ciência está aí para isso, principalmente a ciência aplicada, né? E são numa dessas, né, Jamil, que a gente descobre coisas interessantes para ser aplicada já de imediato, cara, para fazer diferença já nas formulações que impactam em custo, seja por redução de custo, seja por melhoria de performance, né? É uma semana, né, cara? Quando não menos, às vezes, quando se usa em quantidade, não em dias na pré-1 e na pré-2. E por que não a gente pensar nisso? Assim, existe uma série de ingredientes, como a gente estava falando antes, mas a funcionalidade do estômago para os processos digestivos, principalmente na proteína, cara, assim, aporte de aminoácidos para o intestino delgado, mas também a funcionalidade do trato digestório como um todo, pensando no pH, né? Assim, então, eu acho que muito interessante, muito interessante. Eu acho que nós temos que continuar trabalhando mais isso. Eu vejo pouco trabalho aqui no Brasil relacionado a isso. Não, sem dúvida. Só o último comentário aqui, Vinícius, é que eu falei em melhoria de GPD na primeira semana, né? Então eu posso... A gente não mediu, a gente não pesou individualmente os animais, mas eu aposto os $10 que eu tenho na minha carteira aqui que tiveram menos animais que perderam peso na primeira semana. Se eu tive uma melhora de GPD na primeira semana geral do grupo. E tendo menos animais que perdem peso na primeira semana, eu vou ter menos animais que refluem, claro, que adoecem. Claro. Então tem esse efeito borboleta lá na frente. E aí, por mais que tenha, assim, essa preocupação com a deposição óssea nessa primeira semana, mas é muito curta e ela pode ser bem menos importante do que aquilo que promoveu a melhoria de GPD, que certamente traz um status de saúde melhor para o animal. Então, eu concordo, eu também seguiria por essa linha, né? Mesmo precisando de mais informação, eu também seguiria nessa linha. Concordo contigo. Bem, nós temos outros pontos aqui, né? Vocês falaram relacionado a macro e micro minerais, somente o zinco e tal. Você queria acrescentar alguma outra coisa, algum outro ponto que vocês estão trabalhando nesse sentido? A gente fez, como eu mencionei, né, essa pesquisa ali que a gente teve informação de mais de 72% dos produtores aqui dos Estados Unidos, e a gente viu algumas tendências interessantes, assim. E eu acho que isso está muito relacionado com o Brasil também. E assim, é uma discussão eterna, porque a gente tem aqui o nosso livro de referência, o NRC, que ele é datado de 2012. E a maior parte, eu tive esse trabalho de ver qual era a última pesquisa de cada uma das vitaminas ou de cada... Mineral até, tipo, tu acha, né? Zinco, cobre, tu acha pesquisa todos os anos. Mas assim, qual foi a última pesquisa em ácido pantotênico na creche? Meu Deus. E aí a gente tem uma recomendação, tem que dar X%, X miligramas por quilo. Quem sabe quanto tem que dar? E daí
algumas pessoas me perguntaram, tá, mas tu vai fazer e ter uma dose e resposta de todas as vitaminas? Eu falei, não, por um motivo. Porque as lipossolúveis e as hidrossolúveis, as hidrointeragem entre si, não são armazenadas e tem funções de sinergia com diversas células, entre elas, receptores. Então, eu não posso tratá-las isoladamente. O que eu posso dizer é que, assim, o mercado está usando muito mais do que o livro recomenda, mas não quer dizer que o livro esteja certo. Então, eu vejo... Porque, assim, se o livro... muitas vitaminas têm a última... recomendam aquela quantidade daquela vitamina e baseado numa pesquisa dos anos 70. E daí eu fui lá, procurei a pesquisa, trabalho de 5 leitões. Então, assim, a gente fez uma comparação entre as recomendações e, claro, eu tô dando um extremo aqui. Tem outros pontos, por exemplo, a recomendação, por exemplo, de sódio e cloro, ela é muito apurada. E vários outros da mesma forma. E quando a gente for falar de aminoácido, principalmente. Mas é interessante a migração para fontes alternativas. Quando eu falo fontes alternativas, é assim... pensa, por exemplo, assim, selênio, zinco, cobre, manganês. Hoje no mercado, pelo menos aqui, acredito que no Brasil também tem muito disponíveis fontes ou orgânicas ou queladas, agora não sei qual é o português correto, com aminoácidos. Então, daí tu pode me falar, tá, mas isso aí realmente melhora, sei lá, performance, o que acontece? Todos os estudos que a gente vê dificilmente melhoram a performance, mas tem alguns fatores e aqui, estritamente, eu focaria em não olhar a performance, porque, assim, vários estudos rodados em fábricas de ração mostram que a utilização dessas fontes alternativas melhora o tempo de prateleira das vitaminas. Porque o mineral ele é muito agressivo. O mineral inorgânico ele é muito agressivo às vitaminas. Sim, processo oxidativo. Oxidação, inclusive a temperatura. Inclusive tem um estudo antigo que mostra algumas fontes de alternativas, orgânicos ou quelados, minerais, prolongando a vida útil da vitamina mais do que elas faziam. Então, assim, eu digo que o mercado tem ido um pouco nesse cenário. Eu acho que isso se estende ao Brasil. A gente perguntou para todos os nutricionistas qual é a fonte de cada uma das vitaminas ou de cada um dos microminerais que tu está usando para a gente ver essa tendência. Selênio é disparado o que mais tem. Eu acho que é o mais antigo, assim, selênio orgânico, né? Ter produtos. Selênio orgânico ou selênio metionina. Então, a gente vê muito em porcas e creche, porque muitas empresas aqui usam o mesmo premix mineral com diferentes inclusões e adicionam umas coisas por fora. Então, terminação nem tanto, e nem diria que seria tão necessário assim, mas a gente tem visto esse movimento do mercado usando muito. Um que nos frustra um pouco é o zinco, porque o zinco orgânico ou o zinco quelado, ele não, nos estudos mais recentes, ele não mostra tanto assim essa melhoria ou essa adesão do mercado quando comparado ao selênio, por exemplo. E daí tem um ponto interessante. Tem alguns trabalhos antigos que mostram a liberação do zinco do organismo do animal, porque o zinco ele pode ser tóxico, né? Ele tem uma dose tóxica. E o óxido de zinco, por ter uma absorção baixa, ele demora para liberar o zinco, ele acaba não sendo tóxico. Por isso tu usa 3 ppm, não acontece nada. 3.000 ppm, tu adiciona 3.000 ppm. Ele garante uma cinética, que entrega a função dele, seja no trato digestório, seja via sistêmica, mas sem provocar efeitos tópicos, né? Então, a cinética do óxido de zinco é mais adequada àquilo que a gente entende como necessário, porém não afetando em níveis tóxicos. Legal isso daí. Perfeitamente. Perfeito. E daí acaba que esses orgânicos ou uma fonte melhor, tu tem que tratar com doses mais baixas. E daí aquela dose mais baixa, às vezes ela não dá o efeito que a gente esperava que o óxido de zinco dá. Por isso que eu falo que ele não vai repor o óxido de zinco com outro zinco perfeito. Mas assim, esses são mais ou menos o que a gente viu. Um ponto interessante de vitaminas, a gente tem visto muito a fonte alternativa da vitamina D, que em inglês é o Hydroxy 25
D3, que é o hidróxido... Dihidroxiconicalciferol, 1,25 de hidroxiconicalciferol. Esse aí. Tem sido bastante usado aqui. E um estudo interessante que a gente fez com vitamina aqui, a gente viu uma tendência, a gente descobriu o porquê, de ácido fólico. Outro que também não tinha pesquisa, ninguém falava do folate, do ácido fólico. O que acontece? Saiu um estudo chinês, pouquíssimos anos atrás, eu não me lembro do ano, que mostrou, ele fez dose e resposta de ácido fólico e melhorou a performance. Bom. Para que fase? O pessoal começou com creche. Tá. Creche. O NRC recomenda para creche 0,3 miligramas por quilo. E nesse trabalho eles foram até 18. Ou seja, 0,3 a 18. E melhorou performance. O ácido fólico, o ácido fólico ele está relacionado com deposição proteica e várias outras funções importantes que muitas vitaminas também estão. O que a gente fez aqui? A gente fez um estudo aqui com 0, 20 e 40. Nossa, aí vocês foram. Vamos ver o que vai acontecer. Com ou sem zinco. Vamos colocar o zinco, tem que achar sempre uma interação, né? O que aconteceu? Foi um estudo que a gente até vai fazer mais um agora, porque o resultado foi muito estranho. A dose de 20 teve pior performance, com ou sem zinco. E aquilo nos chamou a atenção. Então a gente está um pouco reticente, mas a gente acha que tem alguma coisa com ácido fólico que a gente precisa estudar um pouco melhor. E acho que isso pode ser uma tendência futura. O que aconteceu? Na pesquisa que eu fiz, esses 72% de fêmeas dos Estados Unidos aí, é uma pesquisa, como é que é? Confidencial, né? A gente não expõe o nome dos... Eu tive 36 nutricionistas que responderam, 36 sistemas de produção e também empresas que fornecem o plano nutricional para as empresas. Tem algumas empresas que começaram a adotar isso antes, daí por isso que na nossa que a gente fez aqui, o ácido fólico ele está em média 12 vezes o que o NRC recomenda. Então, porque o pessoal já começou a adotar achando que poderia ter alguma coisa aí. E daí a gente fez, Vinícius, uma pesquisa. Vamos sair um pouco dos suínos, vamos ver o que acontece em outras espécies. E a gente achou um trabalho em humanos que mostra um efeito reverso de fólico e zinco. Que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, uma vitamina quelar e formar um composto indigestível, que não é digestível de zinco. Foi feito várias doses de ácido fólico para humanos, e na urina desses humanos, que tinha alto ácido fólico, se encontrou bastante zinco intacto, não digerido. Então a gente começou e a gente está meio que navegando um pouco nesses mares agora, tentando entender um pouco mais. Tem algum processo de quelação, aglutinação, alguma coisa assim, sistêmica, não é nem no trato digestório? Sistêmica. Mas pode também ter no trato digestório, né? Acredito que sim. Eu não me recordo se não mencionava fezes, mas é um estudo humano e não é um estudo novo, é um estudo antigo. E daí a gente começou a ver, tem alguma conexão aí, a gente tem que entender um pouco mais. Então é um ponto assim de vitaminas que eu diria que, se a gente fosse falar de vitaminas, para ficar o tempo inteiro ali falando, mas é um ponto interessante que, se a gente fosse falar das vitaminas hidrossolúveis, hoje o ácido fólico é o principal que a gente tem discutido e pode chegar a essa discussão no Brasil, com certeza. Lembrei aqui, Jamil, acho que eu já te falei, nós temos uma startup que chama Insílico, né, que trabalha os métodos insílicos, que é modelagem molecular, né, e é fácil da gente fazer isso, né, porque você consegue pegar diferentes compostos e falar como é que eles se interagem, né, nem antes de ir na bancada, antes de fazer in vitro, em vivo, você faz ele em sílico, né, você faz ele no computador, simula os modelos moleculares, né. Mas olha só que interessante, ou seja, quanta coisa nós não podemos descobrir aí na hora que a gente mistura mineral, aditivos, ácidos, né? Quanto que a gente imaginava isso? Cara, muito interessante. Não, total. Bem, além disso, teria outros aditivos? Eu queria te perguntar aí também de plasma e lactose, essa relação e tal, mas teria outros aditivos? Até aditivos, assim, a gente não tem
visto nenhum assim outro que esteja assim, chamando muito mais atenção. A gente tem trabalhado muito aditivo alimentar para baixar, que tenha poder antiviral na dieta. Então, para a questão de biossegurança na fábrica de ração. Então, porque às vezes importa um ingrediente que pode estar contaminado, então tem se usar... Você feito antifúngico, não é nem antifúngico. Exato. Antiviral. Antiviral. E quais seriam? Tem alguns ácidos graxos de cadeia média têm tido um efeito interessante antiviral, mas é aquela coisa. Eu até conversava com alguns professores aqui que aqui o medo é a peste suína africana, né? Então, assim, o problema é que, assim, quando a gente tiver o poder antiviral, ele tem que destruir 99,9%. Não, ele tem que destruir 100%. Então, você não pode ter 0,1% de erro entrando. A eficácia tem que ser muito alta. Então isso a gente fica... Tem muito essa pesquisa acontecendo aqui. Mas aí tu mencionou de plasma e lactose. Até eu não quero ir muito, até porque a gente está falando há bastante tempo aqui. Mas uma coisa que a gente tem percebido aqui, Vinícius, e a gente não sabe... Eu acho que tem... O nosso palpite é que tem a ver com a genética, a qualidade do produto em si. Mas tanto plasma como lactose, eles estão, entre aspas, performando menos do que no passado. Bom, são ingredientes fantásticos, né? São produtos riquíssimos nutricionalmente. Mas, assim, comparado com o que a gente via no passado, trabalhos que a gente tira o plasma, não usa, ou estudos que a gente faz com doses diferentes de lactose, a gente não vê, assim, aquele efeito que a gente via no passado. Então, eu diria que essa pode ser uma tendência que possa acontecer nos próximos, vamos dizer aí, 5 anos, desses produtos, talvez, assim, e quando eu falo isso é performance, né? Não estou falando em fatores, por exemplo, que possa ter relação com saúde, né? Falo em performance, faz um estudo aí, não melhorou o GPD, por exemplo assim. E a gente espera, né, que se tu forneça, por exemplo, 5% de lactose na pré-1 comparado com 18%, que vai melhorar. A gente tem visto, assim, uma melhora, mas menor do que no passado. Então, essa pode ser uma tendência. Agora, dentro disso, Jamil, o que você acha que pode ser efeito genético, melhoria na nutrição como um todo, né? Ingredientes, formulações, processos fabris, mais outras tecnologias? O que vocês têm pensado sobre isso? É um combo de tudo isso que mencionou. E eu diria que assim, a qualidade do produto piorou, pelo contrário, acho que melhorou. Hoje a qualidade do produto que chega nas fábricas, tanto plasma como lactose, são de alta qualidade. Não é um resíduo que a gente utiliza aí e seja o que Deus quiser. Eu acho que sim, acho que genética, a gente sempre culpa a genética, vamos dizer assim, mas é um fator que a gente não entende, né? A gente não entende muito. Por exemplo, assim, a gente conversava esses dias, saindo completamente do nosso assunto. A gente aumenta peso ao nascimento e aumenta tamanho da leitegada. Não, a gente está fazendo melhorias com foco em útero. Quanto que o útero acompanha tudo isso? Então, a gente tem o problema de prolapsos no campo acontecendo. A gente, na primeira aula de genética, é aquela de melhoramento animal, a gente tem aquela aula. Assim, tu tira de um lado, levanta do outro. É uma balança. Então, eu acho que com certeza tem efeito. Eu diria que sim, porque... e até um ponto que eu tenho aqui, a gente fez um estudo com 2 linhagens aqui também, uma tardia e uma precoce. Um estudo muito legal. 2 linhagens de Duroc que a gente rodou aqui. E mostrou, assim, respostas completamente distintas. Há respostas a estresse, há respostas a manejo e também a curva de crescimento desses animais. Então, assim, eu diria que o componente genético com certeza existe. Não estou culpando a genética porque eu não sei quanto por cento dessa resposta é da genética, mas sim, lactose e plasma estão performando um pouco menos do que no passado. E isso é uma evolução, se a gente for pensar, porque se a gente tem a máquina suíno sendo mais eficiente, usando um input de custos mais baixos, né, melhor. Obviamente tem a questão de saúde que leva ao risco, que pode levar a perdas consideráveis, né? Uma coisa é fazer nutrição para indivíduos que você conhece que estão no estado sanitário 0, outra coisa é no estado sanitário 1 ou 2, os desafios. Mas é bem interessante, bem interessante. Bem, Jamil, se deixasse aqui, a gente ia ficar falando horas e horas, certamente, né? Cada tema desse a gente pode ir debulhando e aí por diante, né? Bem, eu lá no começo da nossa conversa, você
tratou da questão do conceito de sustentabilidade, do tema sustentabilidade dentro desse conceito todo. Eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente ir já finalizando aí. Sem dúvida. Essa, eu diria que assim, é uma tendência e essa aí vai acontecer, assim, e aqui vale um comentário que eu acho que é muito importante, que eu sou defensor do agronegócio, eu sou defensor da nossa produção animal, mas independente da gente ser atacado, às vezes injustamente atacado, com índices de poluição, o arroto da vaca, independente disso ser mentira, a gente, se for 1% que a gente contribui para isso, vamos cobrir esse 1%. Vamos cobrir nosso 1%. E daí eu acho que esse é um ponto que a gente... E daí isso meio que muda um pouco a nossa visão. Mas não, vamos analisar, vamos entender realmente o que a gente pode fazer para melhorar do ponto de vista sustentável. E essa discussão a gente está tendo muito grande aqui. Inclusive, um dos professores do nosso grupo aqui, o Mike Tokash, ele está na Espanha essa semana dando uma palestra sobre formulação de uma maneira sustentável. Ele disse que para ele foi um tópico muito novo, ele teve que fazer muita pesquisa para entender como tu formula uma dieta pensando no conceito de sustentabilidade. Não é o foco da nossa conversa aqui, dá para ficar mais uma hora falando, mas um ponto assim para deixar na mente dos nossos ouvintes é assim, na nossa matriz de formulação ali eu tenho cálcio, fósforo, todos os aminoácidos, energia, proteína bruta, etc. A nossa ideia inicial é, a gente não sabe por onde começar, vamos começar por algum lugar. A gente começou a tentar analisar, por exemplo, assim, analisar não, porque seria muito ousado, a gente não está analisando ainda, mas a gente está colocando num plano, por exemplo, assim, se eu formulo uma dieta para um animal que mora nesse local, na minha matriz de formulação, eu tenho que ter, por exemplo, assim, qual que é a distância que a soja faz para chegar até a minha fábrica de ração? E qual que é a distância da fábrica até esse produtor? Só aqui eu tenho, por exemplo, o consumo de combustível do caminhão. Esse é o ponto. Por exemplo, aqui, a gente comenta, aqui no Kansas, é muito diferente o consumo de combustível fóssil, desgaste de pneus, desgaste de asfalto, de um caminhão que vem formular uma ração que traz milho de Nebraska, que é aqui em cima da gente, do que um que vem lá da Dakota do Norte, que fica tipo, a 13 estados do norte fazendo fronteira com o Canadá. Então, assim, eu não estou falando de um caminhão, né? Estou falando de milhares de caminhão que dentro de um ano fazem uma distância maior. Então, assim, esse é um passo microscópico, que é pelo menos eu entender qual que é a distância que os ingredientes que abastecem a fábrica percorrem. E aqui eu posso incluir, por exemplo, um aminoácido que vem da China, um produto que vem de outro lugar. E só nesse conceito a gente consegue incluir esse valor, por exemplo, não sei se vai ser isso, mas assim, a gente está pensando da mesma maneira que a gente inclui, por exemplo, o fitato, que geralmente a gente não encontra na matriz de formulação. Quanto que de fitato tem cada um dos grãos que eu tenho na dieta? A gente considera a liberação de fósforo, colocando a fitase, ponto 1, ponto 13. Não, daqui a pouco, dependendo dos grãos que eu uso, o fitato é diferente. Mesma coisa, agora, além do fitato, a gente pode incluir qual que é a contribuição, entre aspas, negativa de queima de combustíveis para trazer os grãos e entregar em forma de ração para o suíno lá na granja. Esse é um ponto. Esse é um ponto que a gente acha que a gente pode começar por aí. É bem interessante isso. Você, basicamente, o seguinte, qual que é a pegada de carbono da tua fórmula de ração, né? No final das contas, porque assim, a gente inclusive nós estamos trabalhando num projeto em parceria com outras universidades aqui, um grande projeto envolvendo uma grande agroindústria. Vai ser algumas teses de doutorado, e entre avaliações de desempenho, carcaça, microbiota, resposta em tudo, bom, tudo não, mas muita coisa está lá também, a questão, principalmente nessa agenda das questões ambientais, de governança, ambiente, pessoas, enfim. Eu acho que isso, sem dúvida, nós temos que trabalhar. Não é só o fator intrínseco à formulação, né? Assim, vamos colocar fitase, reduzir proteína bruta, melhorar a digestibilidade, enfim, ou menos minerais tóxicos, como é o caso do zinco lá na Europa, enfim, essa agenda a gente já carrega de muito tempo, né? Claro que nós temos que melhorar, mas assim, até chegar aqui, né? Quanto que foi gasto de carbono, qual foi o impacto disso? E eu falei isso essa semana, isso que você relatou aí,
Se é 2% que a pecuária contribui para as emissões de gases poluentes, beleza, vamos colocar uma lupa nesses 2%, né, e não deixar assim, é só 2% e pronto. Né? Nós agora, não pela universidade, mas por uma empresa nossa, a gente aprovou um projeto agora para desenvolvimento de método em sílico para desenvolver uma tecnologia, né, que não é mais novidade, né, mas ainda cabe muita tecnologia para redução de produção de metano para bovinos de modo geral, né, para ruminantes de modo geral. Então eu acho bem interessante isso daí e fico feliz de saber que vocês estão trabalhando. Acho que nós temos que ter essa responsabilidade, né? Nós temos que ter. Eu acho que sim, Vinícius. E a gente já faz um bom trabalho, porque, por exemplo, melhorar a conversão alimentar é mais sustentável, né? A gente converte mais, a gente gasta menos para produzir o mesmo quilo de carne, mas a gente tem que fugir um pouco do que a gente já fez, né? Claro. Vamos fazer uma coisa nova, né? Claro. A conversão alimentar melhora. E daí que, no final de tudo, a gente quer chegar numa matriz, eu digo, a suinocultura como um todo, uma matriz que envolva pegada de carbono, água, qual que é o conteúdo de fósforo, de zinco, de sódio, de nitrogênio, desculpe, nas fezes, distância dos caminhões. Então, assim, acho que é a gente começar, dar o primeiro passo. Tá. Não tem certo e errado, mas é assumir que esses 2% a gente pode ver o que a gente pode fazer. Não, eu acho que é um momento onde há possibilidade, grande possibilidade. No passado nós já tivemos o mercado de crédito de carbono, mas deu uma esfriada e agora ele retoma novamente. E por que não, né? A gente ter um incentivo maior de trabalhar essas ações e ter o retorno financeiro disso, né, cara? Porque aqui já começa algumas indústrias já fazer esse movimento de ter o retorno desses investimentos direto e indiretamente pelo mercado de carbono. Muito, muito bom, cara. Muito bom. Jamil, o Jamil vai ficar. O Jamil na outra posição vai ficar bravo aqui comigo, que eu vou estourar o tempo. Não. Então. Podemos estourar aí. Hoje tá liberado. Vou conversar com a equipe, né? Ver se eles liberam uma outra entrevista com o pai do Suinocast, que eu acho que a conversa foi excelente, cara. Eu vou te provocar mais uma pergunta, assim, bem rápida, né? Assim, a gente está falando aqui de tendências futuras, mas eu queria que você deixasse, assim, 1, 2 ou no máximo 3 caminhos, em poucas palavras, de que seriam as tendências, então, desse conjunto todo, que está aí na sua mente de insight para os próximos anos, para o futuro aí, para a nutrição na creche. Certo. Acho que vamos botar o número 1 ali, acho que essa questão de sustentabilidade, pensar a sustentabilidade de uma maneira abrangente, seja a formulação, seja envolvendo performance, seja a fábrica de ração, todos esses pontos que a gente conversou. Então esse é um ponto que eu recomendaria, inclusive, que as pessoas que estão começando no mercado, ou que estão estudando hoje, tentem buscar um pouco mais de informação disso. Às vezes a gente odeia aquela aula de falar de dejetos, de falar de compostagem na faculdade, mas tentar pegar um pouco de informação disso, entender um pouco mais. Eu acho que quem tiver informação para isso tende a se dar melhor quando esse assunto já for uma completa realidade. Eu diria, Vinícius, que essa questão do ABC4, aí, do Acid Binding Capacity, ABC4, para quem quiser pesquisar, a capacidade tamponante, né, da dieta no estômago do suíno, acho que é um ponto que chegou muito para ficar como uma possível alternativa para reduzir um pouco o estresse do trato gastrointestinal. E aí pode falar, aí tu é o especialista disso, Vinícius, para falar sobre a formação, a adaptação, plasticidade desse sistema. Acho que é um ponto que vale a gente fazer muito mais pesquisa, entender um pouco mais e não tratar, como eu falei, como uma bala de prata, como uma solução dos problemas. Mas é um ponto, sim. E um outro ponto, assim, de tendência, eu acho que isso nem seria tanto tendência, mas é aquilo que eu mencionei no começo. Às vezes, a gente se preocupa tanto com a formulação, mas agora eu lembrei de um ponto. A gente se preocupa tanto com a formulação, perfeito, maravilhoso, ali tá tudo perfeito os níveis. Eu vivenciei, no final do ano passado, um caso que a gente rodou um trabalho e um tratamento simplesmente era uma desgraça. Diarreia,
animais refugando, e a gente, poxa, o que aconteceu? O que tem nessa dieta, esse produto que a gente está testando aqui é horrível. Nossa, a gente tem que, vamos manter foco. Beleza. Mas a gente fica com a pulga atrás da orelha, né? Então, assim, ter ter sempre dúvida, ter o benefício da dúvida, tentar entender, não acreditar em um artigo de 200 leitões como uma resposta para um problema de 1 milhão de leitões. O que a gente descobriu? Não foi incluído sal nessa dieta. Não tinha sal. A gente fez algumas análises simples bromatológico, sódio baixo. Fizemos um teste rápido do laboratório aqui, cloro baixo, comparado com os dias. E o impacto foi assim, trágico. Então, assim, quando a gente fala mais profundo aqui, ABC4, outros pontos aí, ácido fólico, e não pode esquecer que tem coisas básicas que seja a ração tá perfeita, mas o comedouro tranca, não sai ração da boca do comedouro. É o comedouro seco, úmido, e daí quando aciona a água, vira uma papa, não funciona. E quem visita a granja aí todo dia, produtor, funcionário, extensionista, sabem que no final do dia eu nem quero saber o que tem na ração, eu só quero que tenha ração na boca do comedouro ali, fresca, de qualidade. Então acho que não deixar... eu não me formei nutricionista, né? Eu trabalhei mais como manejo alimentar, reprodução, e me tornei nutricionista hoje, e eu vejo que, às vezes, aquele conhecimento básico de manejo que eu tinha, às vezes os nutricionistas daqui não têm. Então é muito bom tu ter essa visão dos dois. Eu estou olhando daqui, mas quando eu saio e olho daqui, muda, né? Então acho que esse é um conceito importante que todo mundo que trabalha a campo, que faz pesquisa, tem que ter. Não é só a formulação ali, o saber mexer no programa, mas é também interpretar dados e ver o que acontece realmente na grelha. Eu concordo contigo, Jamil. A gente pensa assim, eu vou ser nutricionista se eu souber então formular uma ótima dieta, ok. Mas eu sempre falo, dentro do teu escopo ali, você tem vários elos para atacar, né? Desde os ingredientes que você está colocando dentro da fábrica de ração, a gestão da fábrica de ração, a logística, a produção em si e o frigorífico, cara. Então, tem muita coisa que os caras falam, cara, porque a turma do frigorífico, não, porque é fábrica de ração. É muito mais do que isso, eu concordo contigo. Por isso que eu acho que a formação de nutricionista, ela passa necessariamente por grande, vamos dizer assim, muitas horas em condições práticas para ver o que é realmente garantir uma boa nutrição, né? Você realmente fazer da nutrição carne, músculo e carne, né? De forma para ter um retorno sobre o investimento. Jamil, excelente, cara. Acho que aprendi muita coisa aqui, certamente quem está nos ouvindo aí vai despertar muita coisa interessante, né? Obrigado por nos atualizar aí de muita coisa que está acontecendo aí na universidade. E eu vou, para a gente finalizar, vou te fazer 2 perguntas para você nos atualizar, porque eu sempre vi você perguntando para os seus entrevistados, né? As perguntas pessoais, né? Quais são os seus hobbies, que livro que você lê e tal. Cara, e você mudou aí não faz muito tempo para os Estados Unidos. Nos atualiza aí do que é teu hobby, o que você tem feito, que livro que você recomenda para nós aí. Fala um pouquinho da sua vida. Boa. Ainda bem que tu perguntou, porque eu fiquei pensando nessa pergunta. Tu sabe que quem me conhece há mais tempo sabe que eu gosto de falar muito de um livro chamado O Andar do Bêbado, mas eu meio que me desapeguei um pouco desse livro, não esqueci do que está escrito nele, que é um livro que fala como muitas vezes a aleatoriedade interfere mais nas nossas vidas do que a gente imagina. A gente tenta dar sentido para as coisas, mas como a gente também não pode ser 100% cético, né? E eu tenho um professor aqui do meu lado que ele fala muito isso, né? Que tu tem que ter um equilíbrio, né? Entre espiritual, família, ciência. Tu tem que ter... Tudo é um balanço, né? Tu não pode ser 100% alguma coisa. Um livro que eu recomendo, e talvez esse... Não sei nem se minha mulher sabe que eu li esse livro. Chama A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Foi um livro que a minha mãe me deu. E eu sempre odiei ler. E esse foi um dos livros que me despertou um gosto pela leitura. Hoje eu tô meio desleixado, não tenho lendo muito, porque a gente lê muito artigo,
escreve o dia inteiro e às vezes chegar em casa a gente só... Muita coisa a gente não quer fazer, né? Mas esse livro, Vinícius, é um livro, assim, é um livro fantástico. É história, né? Não é sobre a história, é um livro, é uma história que é uma família de 3 gerações no Chile durante a ditadura do Chile. E a Isabel Allende, ela é sobrinha do Salvador Allende, que sofreu o golpe durante a ditadura no Chile. E eu acabei depois lendo vários livros dela e a maneira como ela escreve e a sutileza, assim, a sensibilidade nas palavras meio que me despertou isso. E daí, por isso que eu resolvi pensar, não vou falar do Andar do Bêbado dessa vez. Que legal, cara. Casos dos Espíritos. Vou procurar. Eu também... E uma coisa interessante, não é um livro espírita e não tem nada a ver com espírito. Porque quando a gente fala de espírita, a gente pensa assim, é espírita. Não, cara, espiritualidade é uma coisa que não tem a ver com religiões, né? E espírito não tem a ver com o segmento espírita, né, cara? Bom ser reforçado. É uma assombração. Não vou ler, porque vai que eu leio e depois começa a acontecer umas coisas ali na minha vida. Pelo contrário, nós somos um espírito, né, cara? Vamos crer nisso daí. Legal, cara. E tu me perguntou de hobby, olha, meninos, sabe que... Depende do tempo, né? Não, isso é uma coisa que, inclusive, eu estou participando, eu fui convidado por uma empresa a ser mentor de alguns novos funcionários, isso é uma coisa que está sendo uma experiência bem legal para mim. E uma das coisas que... Não vou dizer que não me falaram, mas uma das coisas que eu me dei conta à tarde é que, cara, pega leve às vezes, sabe? Vive um pouco a vida. Não é porque tu te formou agora que tu tem que trabalhar 15 horas por dia, todos os dias, para mostrar serviço. Não, entrega. Foca na entrega. Se focou na entrega e sobrou tempo, curte um pouco com a tua família, faz isso, faz aquilo. E daí, dependendo da fase do ano aqui, né? Se é inverno ou é verão, os hobbies mudam, né? Eu no verão gosto muito de pescar. Foi um hobby aí que meu pai deu para mim. Apesar de... Até eu postei hoje com uma foto apareceu uma foto ali nas minhas memórias, apesar de muitas vezes a gente voltar para casa da mesma maneira que a gente foi pescar, né, sem peixe. É um hobby que eu gosto bastante. Eu gosto muito de esporte, assim, eu sou meio diria até quase viciado em esporte, então em 2012 eu comecei do nada, assim, querer entender um pouco das regras do futebol americano e me tornei meio que um fanático de futebol americano, então eu tenho consumido bastante conteúdo, às vezes na hora da descompressão, assim, pra dar aquela relaxada, escutar coisa de futebol americano, acaba sendo um hobby. E olha que engraçado, a minha mulher começou a gostar também, então a gente assiste junto futebol americano. E no inverno agora, eu gosto muito de viajar, né? Mas assim, todo mundo gosta de viajar, acho que é difícil achar alguém que não gosta de viajar. Mas eu tenho tentado criar oportunidades. Por exemplo, assim, vou para um congresso em tal lugar. Vou estender o fim de semana e conhecer aquela região ali. Vou ter uma experiência em tal país. Vou tentar viajar um pouquinho ali. Claro, não estou falando em ficar um tempo, mas assim, tentar criar essas oportunidades. E acabou que até uma viagem que eu vou fazer semana que vem, que eu entro em férias de uma semana, a gente vai conhecer o Havaí. Pô, cara, começou a pesquisar, assim. E acho que isso eu tenho uma frase aqui na minha frente que fala que o sucesso é a jornada, não o destino. Então, eu acho que é muito... comecei a pensar assim, cara, quando tu faz uma viagem, o que eu e a minha esposa, a gente dedica de horas assistindo vídeo no YouTube, pesquisando aqui, lendo sobre a história do lugar, é meio que a jornada até tu chegar lá no... Então, assim, é todo o combo da viagem, né? Não é só tu chegar lá, aproveitar o tempo, é tudo que tu aprendeu, é tudo que tu viu da cultura que... Eu tenho focado em lugares de culturas mais exóticas, assim, não tão turismo, aquele turismo mais tradicional, mas para conhecer um pouco mais e isso eu desenvolvi numa viagem que eu acabei fazendo para a Indonésia e vi que o turismo, às vezes, ele não precisa ser só belezas estruturais, né? Mas a beleza natural e o sorriso da população ali do local é uma viagem... uma experiência fantástica, né? Então, nas viagens eu tenho focado nessa pegada. Cara, primeiro assim, que espetáculo, você vai para Havaí, tem vontade de ir para lá, viu, de conhecer. Eu tô com vontade de ir, eu gosto... o Bob Marley nasceu na mesma data que eu, né? 6 de fevereiro.
E eu sou um fãzaço, assim, eu gosto muito de música, né, desde música caipira até Bob Marley. E eu falei pra mim só, eu falei, vamos pra Jamaica, né, cara? Aí você vai ver, assim, tem coisas bonitas lá, mas tem coisas... Mas a cultura deles é muito bacana, né? Eu tava vendo algum vídeo sobre isso. Mas isso da viagem é bem interessante, eu concordo contigo. Eu sempre tenho agendas de viagem que eu já fico pensando, né? Você não fica assim, ai, quando será que eu vou viajar? Não, eu já tenho viagem, já marco viagem. E aí você vai cultivando. Por exemplo, você falou em pescaria. No ano passado eu fui 2 vezes pra Amazônia. E agora eu já tô, no máximo a semana que vem a gente já fecha a data para ir para a Amazônia. Você tá na Amazônia, pescando, comendo bem, no meio da natureza, é uma delícia, cara. Sabe que eu vivia a minha infância inteira assistindo Pesca e Companhia com meu pai. É bom E demais. daí eu via ali o Rubinho pescando lá, Amazônia, em vários locais. E eu nunca fui para esses locais. Eu acabei indo quando a gente visitou o Pará, onde o meu sogro mora. Eu falei, não, pô, nós temos que pescar. Tinha o Rio Xingu lá, daí foi a minha primeira pescaria estilo Pesca e Companhia, assim, pescando tucunaré no Rio Xingu. Foi legal. Mas é uma delícia, né, cara? Não, é sensacional. Uma sensação, para quem gosta, assim, é uma sensação fantástica. E até um próximo destino, até para finalizar aqui de viagem, que é bem exótico, eu não conheço o continente africano ainda. É o único continente que eu não conheço. E a gente tem na nossa cabeça, até é meio que um meme, assim, entre eu e minha mulher, que é assim, um dia a gente vai, que é pro Serengeti. Ah, cara, que eu até arrepiei aqui, bicho. Puta, adoro assistir as documentários de lá, né? A gente já começou a juntar dinheiro porque eu dei uma pesquisada já faz um ano e cara, então tem que... O que eu recomendo, assim, até quem nos escuta, é ter um caderno, um bloco de notas, um vision board e escreve lá. Deixa, o que eu faço? Eu tenho as guias do Google Chrome aqui abertas, eu deixo numa só de lazer, assim. Daí tem umas matérias, umas coisas que deixa ali, mantenha aquele sonho. Já começou a jornada para ir para lá. Tu nem sabe quanto vai, mas a jornada já começou. Então acho que é mais ou menos isso. É igual o livro, né? E o filme do The Secret, né? Os segredos, cara. Você imagina, vai acontecendo, e aquilo se concretiza mesmo, né, cara? Concordo contigo. Exatamente. Meu amigo Jamil, excelente, cara, excelente. Acho que nós finalizamos aí, além das nossas conversas do tema proposto, tema técnico proposto, com uma prosa muito boa, cara. Obrigado por ter me dado essa honra. Fico feliz por ter te entrevistado mesmo. Reforço aqui. E, cara, que você continue sendo esse exemplo aí para nós de construindo coisas interessantes, né? Essa criatividade que vocês tiveram de construir esse canal que é visto por muitos, que é ouvido por muitos, né? Então eu aproveito aqui para parabenizar que vocês continuam com esse projeto maravilhoso. E também aí no seu projeto enquanto pesquisador, né, cara, vários estudos aí, compartilha com a gente, né, acho que o mundo precisa disso, né, não ecoa só aí, ecoa para todo mundo, e que você continue ser humano, cara, que Deus te abençoe e continue ser humano de luz, né, eu fico muito feliz de poder ter te conhecido e estarmos juntos aí em alguns projetos. Valeu mesmo, cara, obrigado aí por nos proporcionar isso daí. Da mesma forma, Vinícius, da mesma forma, eu sou muito feliz de te ter conosco no Finocast. Só um trabalho brilhante que tu tem feito conosco. Tu também é uma pessoa que serve de inspiração, não só para mim, mas para outros jovens pesquisadores, pela tua carreira, pela tua pessoa, pela tua trajetória, pelo teu carisma. Acho que isso é importante para o profissional. Ele tem que se preocupar nisso. Eu acho que tu tem isso. E um prazer conversar contigo de novo, bater um papo, atualizar. A gente tinha que gravar um episódio aí falando de qualquer coisa menos suínos para entreter o pessoal aí. Mas foi um prazer mesmo conversar contigo. Bom te ver de novo, Vinícius. Beleza. Vou pedir autorização pro chefe lá. Chama Jamil. Bem, então ótimo, pessoal. Hoje nós entrevistamos nada mais, nada menos do que Jamil Facchini, o pai do Finocast, que nos presenteou com essa conversa bacana. Muito obrigado aí, Jamil. Obrigado a todos.